pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast. Eu sou Rafaela e aqui minha colega Isadora e os convidados que já serão apresentados para você. Hoje no nosso episódio nós estaremos falando sobre sucessões, um tema muito bacana, sei que vai agregar demais para cada um que estará nos acompanhando nesse episódio e vou deixar avisado logo que, caso vocês tenham alguma pergunta sobre o tema que será abordado, vocês podem deixar nos comentários que a produção estará selecionando e ao final nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Olá, pessoal! Eu estou muito animada para discutir o tema de hoje. Vou apresentar aqui as nossas duas convidadas que trarão diferentes perspectivas para a discussão de hoje. Primeiramente, a Marília, nossa tabeliã de cartório, que tem vasta experiência em inventário extrajudicial. Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Jade, nossa advogada renomada, que é especialista em inventário judicial. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito ansiosa por esse podcast. Então, as nossas convidadas trarão, as diferenças e as características entre o inventário judicial e o extrajudicial, mas primeiramente vou trazer para vocês os tipos de sucessão, né? Tem o tipo de sucessão que é a legítima, que é quando tem o falecido, a lei já deixa determinado quem são os herdeiros desse falecido e como deverá ser a partilha dos bens desse herdeiro. Nós também temos a sucessão testamentária, que é quando o falecido ele deixa o testamento. E aí é um documento que dispõe como que ele quer que seja feita essa distribuição dos bens deixados por ele. É muito importante ressaltar, pessoal, que nessa parte, o testamento ele não pode contrair a sucessão legítima. Isso mesmo. Então, vamos começar, conversar com as nossas convidadas. Jade, explica pra gente o que é o inventário judicial e como que ele funciona. Então, o inventário judicial ele é um processo que ele formaliza, a partilha dos bens desse cônjuge, que no caso é o falecido ou a falecida. Essa matéria é cuidada pelo nosso Código Civil, e nesse caso é necessário que haja um processo judicial e o juiz que vai fazer essa partilha desses bens, se não houver acordo entre as partes, Mas caso não haja conflito, então pode fazer uma homologação judicial. Esse processo, ele é bem moroso, ele é demorado, porque ele vai requerer a análise de vários documentos, talvez haja necessidade de perícia, então pode ser que demore e, em alguns casos, o inventário judicial, ele é um meio mais viável, porque há casos em que os herdeiros eles estão em conflito, então eles não conseguem chegar em um acordo, então necessita-se da figura do juiz para poder fazer a partilha desses bens. Já o inventário extrajudicial, ele é feito em cartório, né, Marília? Você pode nos explicar como que funciona? Sim, isso mesmo. Então, a lei que regulamenta o inventário extrajudicial é a Lei 11.441, de 2007. Ela veio para facilitar e desafogar o Poder Judiciário, onde a pessoa que cumpriu os requisitos, eles podem fazer esse inventário diretamente do cartório da sua cidade. O que acontece? O prazo para o inventário extrajudicial, no máximo, é feito em 3 meses, se toda a documentação estiver correta. Só que só pode ser feito em cartório quando não houver menores ou incapazes e quando há acordo entre as partes, no caso, os herdeiros. Isso, realmente, o inventário extrajudicial é uma opção, menos demorada, para quem quer algo mais rápido. O inventário judicial, ele é um pouco mais demorado. Mas é importante lembrar que o inventário extrajudicial não é permitido em todos os casos, como eu já disse. Somente se ou todas as partes foram maiores e capazes e estejam de acordo com a partilha dos bens. Certo. E quando chega, então, essa pessoa chega lá no seu cartório, quais são os documentos que você exige, que tem que ter lá presente para acontecer? Sim, basicamente os documentos são certidão de óbito do falecido, certidões de nascimento dos herdeiros que forem solteiros, certidões de casamento para os herdeiros que forem casados ou comprovação de união estável. Todas essas certidões têm que ter no prazo de 90 dias. RG e CPF dos herdeiros e
um inventário destacando quais os bens deixados pelo falecido. Em relação ao inventário judicial, Jade, quais que são os documentos necessários? Então, além desses que a Marília já citou perfeitamente aí, no caso do inventário judicial, ele é necessário também que se apresente uma petição inicial que contenha as informações dos herdeiros e dos bens deixados, né, por ele, e também é preciso apresentar um relatório com todas as dívidas deixadas, né, pelo falecido. Vocês podem deixar algumas dicas para quem está assistindo o episódio? Olha, a minha dica é procurar um advogado que tenha domínio sobre isso, para que seja mais rápido e evitar conflito entre as partes. Isso, com certeza. Fazer um planejamento sucessório é algo importantíssimo, né? Eu, com minha experiência, já presenciei muitas situações em que poderia ser evitado esse conflito, esses gastos, né, que o processo judicial envolve. Então, é muito importante fazer esse planejamento sucessório, deixar as suas documentações em dia, seja contratos, certidões, extratos bancários, seus investimentos, né? É muito bom e isso é uma forma de se resguardar mesmo. Muito bem, agora que as nossas convidadas trouxeram esses esclarecimentos, vamos para a segunda parte que eu havia falado, que é tirar dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando. Então vamos lá, a produção já separou. E a primeira pergunta que enviaram aqui foi da Ana. Obrigada, Ana, por ter feito a pergunta. A pergunta da Ana é o seguinte. Precisa de advogado no inventário judicial e no extrajudicial? Foi muito boa essa pergunta, porque é uma das dúvidas mais frequentes no cartório. Sim, no extrajudicial é obrigatória a presença do advogado. Ele só vai atuar de forma diferente. Porque no extrajudicial ele assina como assistente das partes, onde ele, os herdeiros e o tabelião que elaborou a escritura assinam também. Isso, no caso do inventário judicial também é obrigatória, né, a figura do advogado para poder, no caso, ele vai ser um representante dos herdeiros, né, perante o juiz, já que se trata de um processo judicial. Então, é obrigatória a figura do advogado. O advogado vai ser responsável por cuidar ali, por pleitear esse direito dos herdeiros mesmo, acompanhar prazo, recursos e tudo mais. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Essa pergunta quem fez foi o João. É a seguinte pergunta. Como é feita a divisão dos bens no inventário judicial e no extrajudicial? No inventário judicial, a divisão dos bens é feita pelo juiz, né? Ele que vai determinar qual a melhor forma, vai analisar os argumentos, as provas apresentadas e fazer essa divisão dos bens. Já no inventário extrajudicial é feita pelos herdeiros, né? Eles entram em acordo e é feita essa divisão de bens. Muito bem. Próxima pergunta da Luísa. Marília, essa vai para você, tá? O inventário extrajudicial pode ser realizado em caso de inventário com testamento? Olha, até há pouco tempo não. Mas por decisões, agora pode sim. Desde que o testamento seja aberto e venha até nós com um termo, e nós podemos fazer sim a escritura mesmo que haja testamento, desde que o testamento esteja resolvido, as partes estejam de acordo com a parte testamentária. Agora a última pergunta do Matheus. Obrigada, Matheus, pela pergunta. A pergunta dele é: qual é o custo do inventário judicial? Então, essa pergunta é difícil de responder, porque vai variar muito de acordo com a complexidade do caso, se vai haver a necessidade de uma ou duas perícias e também com as taxas, né, cobradas de advogado para advogado. E assim, depois de tirar das dúvidas, nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, infelizmente, mas nós esperamos que vocês tenham tirado proveito de todas as informações que foram trazidas aqui, que tenham acrescentado ao conhecimento de vocês. Nós falamos aqui sobre o inventário judicial e o extrajudicial, as principais diferenças, as vantagens e desvantagens, os documentos necessários para realizar e outros assuntos muito importantes também. E é sempre importante lembrar, gente, que em caso de dúvida, procure o auxílio de um advogado especializado no ramo do direito sucessório que possa te dar toda a assistência necessária, né, nessa questão do inventário. O inventário, por ser um período delicado da vida das partes, onde acabou de perder uma pessoa querida,
evitar conflitos para que seja feito de uma maneira mais ágil e harmônica entre todos. Agradecemos a presença das nossas convidadas, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter vocês aqui acrescentando informações ao nosso podcast. Foi um prazer estar aqui para esse episódio. Muito obrigada, meninas. Espero voltar muitas outras vezes. Com certeza. E para quem nos acompanhou até agora, não se esqueça de compartilhar o vídeo, de mandar para os seus amigos, para os seus familiares. E para quem também tem dúvida em relação ao inventário judicial e extrajudicial. Até a próxima! Até mais, pessoal!